Vamos ver se o som tá bom para todo mundo. Para mim aqui tá saindo perfeito. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo bem também, já mandem aí nos comentários. Mandem corações para Priscila, para a recepção ser calorosa. Priscila, eu tenho que Ai, começar te pedindo desculpas, porque logo no início do vídeo eu já te chamei de Pri, eu nem pedi autorização. Posso te chamar de Pri? ai, com certeza. Priscila, eu vou te apresentar e na sequência eu já te passo a palavra, tá bem? Tudo bem. A Priscila Sena, ela é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. O curso de biblioteconomia da UFMT funciona no campus da cidade de Rondonópolis, certo? Sim, exatamente. Ela é especialista em Tá gestão. travando o teu vídeo para mim. Eu não sei se é para todo mundo, mas para mim tá. Sério. Para mim aqui não teve travada ainda. Pessoal, tudo bem aí também para vocês? É, não sei. Ah, É, sempre. se pro Acabou de. pessoal não, se pro pessoal não estiver travando, tá tudo bem, assim. Mas para mim trava um pouquinho. Não sei se para eles, se o seu Bem, vídeo tá travando. Tá travando o vídeo para vocês ou não? o pessoal falou. Agora teve um aqui normal, um tá ótimo, um travou um pouco. Para algumas pessoas está Então, ok. então tá tudo bem. Qualquer coisa, se eu não entender, eu vou pedindo para repetir e a gente vai, né? Que é live, né? Beleza. E a gente tem sempre aquele esquema também de abrir uma segunda live, qualquer coisa, se a gente Sim, tá repete. certo. Aí a Priscila ela também é especialista em gestão do conhecimento pela Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, a FGF, é mestra e doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ela tem experiência como professora substituta da UFSC, ela realizou o doutorado num período sanduíche na Universidade Carlos III de Madrid. Eu te conheci, Ai, minha Priscila, acho querida. que foi no Emancipe de Marília. Você teve lá, não teve? Sim, exatamente. Desde então, sou muito fã da Priscila, agradeço muito por você aceitar o nosso convite e te passo a palavra. 30 a 35 minutos de exposição e depois a gente vem para ler os comentários e passar as perguntas. Tudo bem. Bom, eu vou falando, né? E à medida, se vocês não forem entendendo alguma coisa, travar, por favor, me avisem, tá? Olá, pessoal. Conforme o Victor apresentou, sou Priscila Sena e, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de somar esse projeto do WebConcibe e aproveito para parabenizar o Wallace, a Débora Reis, o Francisco Dias Neto, o Victor Rosa por essa iniciativa. Tá demais. Eu estou acompanhando as lives, fico aguardando, tá muito show, sabe? Eu acho que inovar dessa maneira, né, trazer algo em vez de só ficar reclamando é algo louvável. Então, parabéns. E conforme foi dito, eu sou bibliotecária e pesquisadora na ciência da informação, completamente apaixonada por essas áreas e por todas as áreas que se somam a essa, principalmente no sentido de foco nas pessoas. E eu quero destacar por que isso? Porque eu amo gente e amo trabalhar com a pesquisa em prol da sociedade. E por que eu introduzo isso para vocês, né? Eu tenho uma colinha, tá, gente? Porque como a gente tem um tempinho, então eu tenho uma colinha para me guiar. É, porque a minha aproximação com esses ambientes tecnológicos não, não é porque, bom, eu super entendo, tenho conhecimento na parte de tecnologia, sabendo programar, embora eu ache relevante e tiro o chapéu para as colegas aí que fazem isso. E incluso amo aprender com essas pessoas, porque eu acho que é muito louvável, né? Mas eu chego a esse contexto por minhas pesquisas com a lupa bibliotecária e curiosa, tentando mostrar que o que eu aprendi em 4 anos da faculdade pode ser útil. E nesse sentido,
Quando eu chego no mestrado para pesquisar a situação das bibliotecas, dos polos de educação à distância da Universidade Federal de Santa Catarina, é que esses ambientes vão ficando cada vez mais próximos a mim, de fato, né? E depois, né, nesse período, eu fui orientada ali pela professora Magda Chagas, e na sequência comecei a atuar numa especialização à distância em gestão de bibliotecas escolares. E então fui me aprofundando nisso, até chegar ao ponto de integrar uma startup com três companheiras na época. E esse ambiente foi ficando cada vez mais intimista para mim, até chegar no doutorado e querer pesquisar, propor uma pesquisa para esse ambiente, trabalhando as fontes de informação, porque é isso. Conforme eu falei no início, eu vou retomar algumas vezes, sou apaixonada pela biblioteconomia e ciência da informação. Então, sempre que eu penso em trabalhar em um ambiente, eu sempre penso em como eu quero ser reconhecida naquele ambiente. Eu não quero ser reconhecida como a Priscila. Eu quero ser reconhecida como uma bibliotecária, como uma cientista da informação. Porque eu penso que a gente, quando está exercendo a nossa função, nós temos um papel muito importante de ser voz num determinado momento. Ou seja, representar um grupo. Então, quando eu faço o meu trabalho, quando eu faço a minha pesquisa, quando eu dissemino isso, eu tento disseminar um grupo, né? As pessoas que estão por trás, toda uma rede de pessoas que fazem um bom trabalho. E, bem, nesse caminho do doutorado, várias inquietudes foram suscitadas, né? Afinal, o processo de doutorado aí leva em torno de 4 anos, em média, e assim, eu não sei se alguém pode me ter uma outra perspectiva, né? Mas eu não conheço alguém que entre com uma certeza no doutorado e saia com ela no final, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque várias certezas que eu tinha se desconstruíram por inteiro. E não só no doutorado, acho que no mestrado é assim também. E pouco a pouco, eu fui questionando, dentro desse ambiente que eu estava trabalhando, né, dos ecossistemas e tudo mais, sobre o lugar das bibliotecas nessas configurações, né? Porque se a gente vai ao cerne do conceito de ecossistema, né, que vem aí originado na biologia, a gente verifica de pronto que, para usarmos esse conceito, se faz necessário a gente entender que se trata de um processo de interação mútua para existir, né? Então, o ecossistema, ele pede essa interação mútua. Então, quando eu chego para essa live, para essa fala, e questiono sobre o lugar das bibliotecas nesse sistema, não é somente no sentido dessas instituições fornecerem produtos e serviços para quem está dentro dos ecossistemas. Também, mas não só. O meu questionário, ele se torna constante, né, e vai se solidificando após a minha defesa de doutorado, que foi agora, 28 de fevereiro. Então, eu defendi e já chegou o coronavírus. Então, eu não consigo nem me libertar desse ar de estudante ainda. Porque, né, é muito recente. Mas quando eu começo a me questionar, é no sentido de como essa instituição ela pode auxiliar pessoas que estão à margem de todo esse aglomerado. As pessoas que não chegaram a ele, que não têm conhecimento dele. Lógico que esse olhar, essas reflexões, não foi desde o meu início na participação desses ambientes. Eu acho que todo mundo que trabalha com inovação, com tecnologia, com ecossistema, empreendedorismo e todas as temáticas ao redor disso, de início pode ter um encantamento muito grande, porque, enfim, tem muita energia, muita criatividade e tudo mais. Mas a partir do momento que a gente, além desse contato inicial, vai ampliando as nossas leituras, os nossos diálogos, no meu caso, à medida que eu fui integrando leituras da questão do protagonismo social, da mediação da leitura, mediação cultural, a questão do acesso e uso da informação, diferenças raciais, informação digital, representação e organização da informação do conhecimento, a gestão da inovação, a inovação aberta, a filosofia da tecnologia. E dialogando com colegas que tinham visões distintas das minhas,
eu pude, dentro desse meu lugar aí de pesquisadora, e refletindo sobre qual que seria o meu papel, né? Replicar aí as insatisfações que a gente acaba encontrando muito, né? Nossa, eles não vão à biblioteca, ninguém percebe. Ai, nossa, tem gente fazendo trabalho de bibliotecária, tem gente fazendo trabalho de cientista da informação. Ou tentar acrescentar algo, né, no sentido de partir da valorização dessas instituições e ressaltar a importância dos nossos colegas atuantes nas bibliotecas. E a importância deles compreender esses contextos para se integrar, mas para fazendo uso desses contextos, né? Ou seja, na medida que você tem numa cidade um chamado de ecossistema de startup, ecossistema de inovação, como é o meu caso aqui em Florianópolis, como é que a gente da nossa área pode fazer uso desses contextos, né? De que maneira? E o que eu quero dizer que, na verdade, não é que eu não enxergue o quanto é difícil, ou desafiador, eu gosto mais da palavra desafiador do que difícil, para os nossos colegas que estão atuando na prática dependerem aí do poder público, do pouco repasse de verba, conhecimento que me chega, né? Embora eu não estou na prática ali, mas esse conhecimento da prática sempre me chega, por quê? Porque eu sempre, desde ali do início do meu caminho na trajetória acadêmica, eu tento sempre integrar teoria e prática. Como é que eu faço isso, né? Conversando com os colegas, então, assim, eu amo esse Brasilzão e amo falar com as pessoas, todo mundo que interage comigo sabe que eu tenho o maior prazer de interagir, mas também participando de eventos voltados para o ambiente acadêmico, como o Encontro Nacional de Pesquisa e Ciência da Informação, que é o ENANCIB. O último, inclusive, aconteceu em Floripa e foi organizado pela UFSC, né? E também participando da Catarina. E ainda quando eu chego a esse, né, o painel Biblioteconomia de Santa Catarina, que é realizado pela Associação Catarinense de Bibliotecários, eu tenho um imenso carinho pela associação, né? Porque a associação, além de trazer o evento para mim, né? Quer dizer, eu ir ao encontro do evento, ou o evento vir para mim, não sei. Eu também tenho essa oportunidade de de entregar uma revista da associação, que é a revista CB. E essa revista me permitiu o contato com a prática, né? Essa revista é chefiada aí pelo Evandro Jair Duarte, colega que trabalha com biblioterapia e também excelente. E essa aproximação, ela me leva para um encantamento sobre o quanto as bibliotecárias e bibliotecários fazem muito e podem fazer mais, não simplesmente servindo, mas sendo servidos das inovações tecnológicas, né? Que são geradas por esses ecossistemas, sejam os ecossistemas de negócios, sejam os ecossistemas de inovação, de empreendedorismo, startups, dados e tantos outros existentes que quem está nessa área já deve ter ouvido por aí. Porque eu noto que quando a gente pensa no lugar da biblioteca nesse emaranhado, as exemplificações mais comuns são de makerspaces em bibliotecas, cursos de competência em formação, mas se pode fazer mais no sentido da cultura, da politização, da busca de infraestrutura, da instalação de softwares, da mutualidade. Ou seja, quando eu penso nesse lugar da biblioteca em ecossistemas, eu penso que a gente tem que ir para o conceito de ecossistema, né? A integração e a mutualidade. Então, não é só estar lá, mas é estar lá e ter a troca com esse ambiente de fato. E, nesse sentido, talvez a situação assoladora que a gente está vivendo aí da pandemia do novo coronavírus tenha deixado à vista o quanto nossas bibliotecas poderiam ter somado mais para ajudar a população do trabalho informal, por exemplo. Ou seja, aqueles que não têm a possibilidade de ganhar seu sustento trabalhando em casa.
porque mal conseguem fazer o uso consciente dos seus aparelhos telefônicos. Essas pessoas, infelizmente, é uma realidade, muitas vezes nem conseguem acessar as listas de fontes fidedignas que são divulgadas pelas associações e colegas da área, pelas bibliotecas, e menos fazer um curso online dos diversos que estão disponíveis nesse período da quarentena. E essas pessoas são aquelas que, por exemplo, não fazem parte da diversidade e pluralidade dos eventos voltados para startups. Eu posso dizer isso por conhecimento de causa, né? Eu acho que, mais ou menos, eu tenho talvez uns 5 ou 6 anos participando desses ambientes. E é muito interessante quando você entra para participar de um evento desse, ter contato, que você conta pouquíssimas pessoas que são afrodescendentes, que são indígenas e por aí vai, né? Por toda essa gama. Então, quando eu falo dessas pessoas que estão à margem, eu estou trazendo esse tipo de reflexão. Mais uma vez, eu reitero que essas reflexões, embora venham por minha voz nesse momento, elas são oriundas de diálogos com colegas que são atuantes na prática e ou docência e pesquisa. E com prazer eu vou deixar uma lista de referências que me acrescentaram e acrescentam muito, divididas por temática, para facilitar para as pessoas, né? Quem quer entender um pouquinho de ecossistema mais, ou entender de inovação, ou entender quem que eu estou lendo para a questão do protagonismo, enfim. Vou deixar isso, né? Contudo, acredito que é válido citar o suporte, né, que eu tive e tenho em alguns conhecimentos, como do grupo de pesquisa Estação Guia do Conhecimento, né, que tem pesquisas excelentes para quem quer compreender contextos como do Habitats de Inovação. Incluso no último número da revista Via, que foi publicado com a temática Movimento Maker, eu tenho um artigo abordando em específico sobre as bibliotecas. Também comentar sobre a importância de tomarmos conhecimento dos objetivos da Agenda 2030, no que tange ao papel das nossas instituições e profissionais tão bem trabalhados ali pela IFLA e pela FEBAB, né? A IFLA, nossa Federação Internacional, e a FEBAB, né, a nossa nacional. E por que eu falo isso, né? Porque a partir do momento que a gente toma conhecimento e se apropria do que está dito ali, de como as nossas associações enxergam a nossa participação, a gente acaba tendo mais possibilidades de enxergar como pode se dar essa troca. E o que eu digo isso? A gente tem a possibilidade de ir além. No final da minha tese, assim, eu tive a integração, por exemplo, de uma ISO recente, que agora eu esqueci um número, mas depois eu vou olhar, que trata dos indicadores para cidades inteligentes. E quando eu fui ler essa ISO, lá estava a consonância com objetivos do milênio, né, da Agenda 2030. E o detalhe, né, é que ela ressalta a importância dessas instituições de informação, cultura e memória. Ou seja, se uma cidade quer se determinar inteligente, ela precisa fortalecer as suas instituições de informação, cultura e memória. Nesse ponto, eu quero frisar para vocês que, embora eu fale do lugar da biblioteca, as minhas companheiras e companheiros aí da museologia e do arquivo sintam-se abraçados também, porque isso se estende para vocês. Eu falo desse lugar porque eu sou bibliotecária, mas essas instituições, como todas, eu acredito que essas reflexões devem se estender. Quero destacar, quanto aos objetivos do milênio, né, a disseminação de forma singular que a gente está tendo aí por parte de um colega meu, que é o Genilson, colega, amigo, né? O Genilson Geraldo, que é mestrando do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, incrível, sob a orientação ali da professora Marli, que tem disseminado a abordagem da sustentabilidade informacional, trazendo essa tradução dos conteúdos da Agenda 2030, né? Tradução que eu digo assim, deixando esse conteúdo mais acessível, né?
Se a gente fala do acesso e uso, não é simplesmente dizer para a pessoa onde está a informação. Muitas vezes é desenhar essa informação, esmiuçar essa informação. E ele tem feito isso de forma brilhante. Falar um pouquinho sobre a importância e daí da professora Úrsula Glatman, que foi a minha orientadora de doutorado, e da professora Ana Clara Cândido, super parceira nessas reflexões que eu tenho, para além das paredes da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Incluso, nós estamos com o andamento aí de uma pesquisa que vai para o próximo livro da selo Niwota, eu não sei se é assim que se pronuncia, espero que seja, que é o protagonismo da mulher na biblioteconomia e ciência da informação. Sobre isso, fiquem ligados que a gente vai fazer uma convocação, principalmente as mulheres que atuam em startups, por favor, fiquem ligadas aí, bibliotecárias, arquivistas, cientistas, enfim. Mencionar também duas parceiras recentes para mim, que é a Cassiane Lunardelli, da Metalpox, e a Carolina Piccini, da Biblioteca Pública de Chapecó, que embarcaram comigo a partir da provocação com a professora Jéssica Bedin, que é coordenadora do curso de Biblioteconomia da UNO-Chapecó, para disseminar o nosso olhar sobre a integração e pluralidade em bibliotecas. E como é que isso surgiu? Surgiu a partir de um diálogo, de uma conversa em um evento no Dia do Bibliotecário, que é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Então, eu quero destacar nesse ponto a importância que eu vejo em a gente participar dos eventos, se propor a fazer vários diálogos com os colegas, o quanto isso pode servir para outros colegas. E destacar a importância da gente disseminar isso. Então, colegas que estão nas bibliotecas, por favor, disseminem o que vocês fazem. Tem as revistas que recebem esses trabalhos, a revista da FEBAB, a RBVD, revista digital de biblioteconomia, enfim, eu não vou lembrar todas agora, que recebem relatos de experiência. Por quê? Porque nós, pesquisadoras e pesquisadores, a gente precisa também saber o que está acontecendo na prática. E a forma da gente saber o que está acontecendo na prática são seus relatos de experiências, né? Enfim, eu poderia ficar aqui citando pessoas e pesquisas minhas e de colegas que respeito e admiro muito. Porém, acredito que o que eu quero deixar registrado de fato nesse diálogo hoje é a compreensão da integração e mutualidade a ecossistemas baseados em inovações tecnológicas. E sim, a biblioteca tem um lugar, está lá para ser ocupado com diversos tipos de ações. Ações como do tipo da gente traduzir essas informações para essas pessoas que estão mais marginalizadas. Não para elas irem trabalhar em startups, pode ser também, gente. Mas, para além disso, para elas retornarem para suas comunidades, para elas trazerem contribuição para suas comunidades, né? Melhorar, crescer. Ou então, por exemplo, das bibliotecas concederem os seus espaços para realizar eventos de startup, não sei, um hackathon dentro da biblioteca. Eu vi um exemplo disso dentro de um arquivo. Então, o arquivo aberto à comunidade. E, bem, eu acredito na biblioteca, gente. Eu acredito na biblioteca como pilar da sociedade. Acredito no seu lugar como protagonista dentro dos ecossistemas baseados em inovações tecnológicas. E a partir disso, eu deixo um questionamento para vocês. E vocês, o que pensam sobre isso? Obrigada. Priscila, muito obrigado. Eu vou abrir os comentários. Ótimo. Para as pessoas mandarem suas perguntas, seus comentários, que tem um pessoal anotando, que vai passar para mim, para eu passar para a Priscila. Logo, o primeiro comentário já é um lindona. A fala foi muito boa. Te agradeço por isso, te agradeço por aceitar o nosso convite. Uhum. O pessoal aqui me falou que o meu cachorro latiu bastante aqui no meu quintal durante a fala. A live é isso mesmo, ele tá aqui no quintal, deve estar enlouquecido, não sei o que tem aqui, se é algum gato no muro. E com antecedência, Priscila, chegaram algumas perguntas no nosso box.
eu já vou te passar essas e, enquanto isso, a gente, por favor, vai comentando e mandando suas perguntas aí. A primeira pergunta, ela é: o lugar tem que ser das bibliotecas e dos bibliotecários? Com certeza, eu acho que tem que ser os dois, das bibliotecas e dos bibliotecários. Nesse momento, a gente está dialogando pelo lugar das bibliotecas, mas também eu tenho tido esse diálogo sobre o lugar dos bibliotecários, por exemplo, das bibliotecárias. Essa reflexão sobre os lugares das bibliotecas, dos profissionais da biblioteconomia, é inclusive uma reflexão que foi a primeira que eu tive no segundo ano de doutorado ainda, né, em um trabalho que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, em parceria com a minha orientadora, Úrsula Latman, e a professora Clarissa Teixeira, né, que é a coordenadora do Grupo Vista Ação Conhecimento. E então eu acho que o lugar é dos dois, né? Tudo vai depender de quem, né? Por exemplo, quem tá, o lugar das bibliotecas, tem bibliotecários dentro das bibliotecas, então vamos pensar na instituição. Mas quem não quer atuar em biblioteca, quer atuar nesses ambientes, também vale o mesmo conselho. A gente tem que compreender como a gente pode contribuir, né? E de que forma a gente pode também fazer uso. Não somente contribuir, mas fazer uso, que é também aí o tema da pesquisa que eu estou caminhando para o livro da Fran e da Natália Romero. As bibliotecas especializadas são a resposta para os ecossistemas? Olha, então, vamos pensar no seguinte. Acho que as especializadas, elas sim, atendem uma demanda, certo? A demanda do ecossistema. Mas eu tenho muito pensado e tenho sido conquistada pelas bibliotecas públicas, né? Pelas bibliotecas comunitárias e pelas bibliotecas escolares. Porque eu acho que se a gente tem que pensar não simplesmente em integrar, atender as demandas, mas também pensar em como contribuir para a sociedade em geral. Por quê? Porque em alguns momentos que eu estive palestrando para algumas turmas de biblioteconomia, quando eu chegava para falar do que era esse sistema, startup, eu perguntava: vocês sabem o que é? Uma parte respondia que sim e uma parte respondia que não. E eu perguntava: vocês sabem que Florianópolis está sendo reconhecida como capital da inovação, da tecnologia? O pessoal falou: não, eu nem acredito que isso está acontecendo. E aí, a partir disso, eu comecei a me questionar: será que é para todo mundo ou será que é para dentro da bolha que eu vivo, né, que eu convivo? Então, pensando em sair dessa bolha, que eu comecei a pensar que eu acho que vale o fortalecimento das nossas bibliotecas públicas, das nossas bibliotecas comunitárias e escolares aí, e não somente as especializadas. Não sei se eu respondi. Se eu não respondi, por favor, perguntem de novo. E como modificar a visão de que o bibliotecário trabalha apenas com livros? Tá. Eu acho que... Eu sempre penso que a gente não deve preocupar em modificar a visão. Eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente, sabe? Por que eu falo isso? Porque eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com a minha temática, nem todo mundo recebia ela muito bem, porque pensavam: vai vir mais uma bibliotecária trabalhando com tecnologia. Como se isso fosse ruim. Não, não é ruim nem bom, enfim, é uma perspectiva. E o que eu pensava era assim: bom, eu sei o olhar que eu quero dar, né? Eu sei a bibliotecária que tem dentro de mim. E aos poucos eu fui mostrando que eu não estava ali para trabalhar algo específico, eu estava ali para trabalhar com pessoas, com uma pesquisa para tocar o coração das pessoas, para contribuir para a sociedade. Eu acho que talvez para sair desse lugar que só dos livros, eu acho que a gente que trabalha para além deles deve tentar levar as nossas experiências, como esse diálogo que a gente está tendo aqui. Né? A partir do momento que as pessoas vão conhecendo o que acontece, como é feito,
vai quebrando pouco a pouco as barreiras. É o que eu acredito. Quais eventos você acha que são mais importantes para os bibliotecários que se interessam pela tecnologia? Pela tecnologia. Então, olha só, eu acho que primeiro é muito importante a gente participar dos eventos da nossa área, certo? Então, os eventos tanto de pesquisa quanto de eventos práticos, né, técnicos. Eu não diria nem técnicos, mas eventos que trazem mais relatos de experiência. Mas eu acho mais importante ainda a gente sair desse lugar de querer só dialogar com os nossos. O que é isso? Porque quando eu dialogo só com bibliotecárias, só com bibliotecário, tá legal, é um diálogo, mas a gente fica no nosso lugar comum, né? De ficar trocando ali, né? Confete, né? Ou então ficar reclamando e tal. Eu acho que a gente precisa também pensar em participar de eventos que são específicos das áreas de tecnologia, ou seja, sair do nosso conforto, né? Pesquisar o que está acontecendo de eventos na área de tecnologia, de inovação tecnológica, e ir lá e participar desses eventos. O que que seria isso? Mesmo dentro do doutorado, até um tempo, né? Antes de eu ir para o doutorado de sanduíche, eu procurava participar de basicamente todos os eventos ser voltados para os ecossistemas de startup e empreendedorismo, inovação. Por quê? Porque eu queria saber o que eles estavam falando, né? Eu queria saber. E eu amava ficar participando como aquela observadora com um caderninho, vendo que eles comentavam, a gente percebeu que quando a gente estava aumentando, estava faltando comunicação, a informação não estava bem organizada. Eu falava, nossa, a gente. E sabe o que era mais louco no início? É que era mais eu, né? Eu não tinha muitos parceiros para dialogar sobre isso. Inclusive, entrei num grupo no LinkedIn, que é um grupo de. Ai, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas se alguém estiver assistindo, por favor, coloque o nome aqui. Que a bibliotecária falou exatamente dessa angústia que dava dela não encontrar experiências, não encontrar bibliotecários que estavam nesses ambientes de inovações tecnológicas. E eu senti isso no início. Mas, aos poucos, foi mudando essa situação. E hoje eu vejo uma quantidade enorme de profissionais da biblioteconomia atuando em startups, criando startups, atuando com gestão de dados, análise de dados. E isso está incrível, eu acho que é bacana demais. Mas por quê? Porque essas pessoas também estão buscando participar de eventos que vão além dos eventos para bibliotecário, né? E o quanto isso é enriquecedor, porque você vai lá, bebe, né? Expande a visão e depois você retorna para os eventos da biblioteconomia e consegue dialogar e ter discussões novas. E isso é incrível, é fora de série. Eu não sei se eu respondi, mas enfim, eu devaneio bastante, mas estou aqui para isso. Para ser uma cidade inteligente, é preciso valorizar os espaços de memória, cultura e informação. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, um pouco mais, mas eu ainda não com tanta profundidade, porque é algo que eu lancei como início de pesquisas futuras na minha tese, né? Mas, bom, quando a gente pensa em cidade inteligente, a gente pensa, esses indicadores sempre vão no sentido de que essa cidade ela tem que ter uma diversidade cultural, né? Uma diversidade racial e diversidade de origens, enfim. E ela precisa dar um suporte informacional, cultural, para que as pessoas trabalhem com essas diversidades. Então, se a gente diz que uma cidade é inteligente, mas você vai num evento e encontra sempre pessoas com as mesmas características, bom, ainda está no caminho. Tanto que tem uma pesquisa. Gente, eu vou citar as referências para vocês, porque agora falando eu não vou lembrar. Mas tem um grupo que eles fizeram uma pesquisa e nessa pesquisa eles afirmaram no Brasil está longe das cidades chegarem ao patamar de cidades inteligentes. Mas existem esforços, tá? O Sebrae.
Senac e Sebrae, deixa eu ver, Senac. O Senac publicou um material que, incluso o Jorge Prado está na constituição desse material, que fala sobre a transição de Florianópolis, de uma ilha da magia, para uma ilha baseada em inovação. Esse material está muito legal e fala sobre essa transição, que não vai ser uma transição da noite para o dia, vai ser uma transição em que, primeiro, a gente tem que entender que essas instituições elas podem trabalhar em conjunto e depois essas instituições também, as instituições por elas também entender o que elas podem ter de retorno, né? O que elas podem gerar, por exemplo, não sei, desde aplicativos para acessar a cultura local. Isso pode até já existir, eu estou falando bobeira, mas assim, mas fazer um uso, ou seja, ter uma troca mútua. Porém, é algo que está sendo pouco a pouco, porque embora a gente já tenha aí indicadores, né, estabelecidos, mas quem trabalha com ISO, com normas, sabe que primeiro se estabelecem os indicadores, depois se vai atrás de cumprir. Então, é um processo, né? Priscila, esse comentário começa com... Desculpa te interromper. Não, estou ouvindo. Esse comentário começa com ótima fala, a pessoa te elogia e pergunta: Priscila, como você percebe as bibliotecas no contexto virtual depois dessa crise que virtualizou mais os serviços? Sim. Uau, eu percebo essas bibliotecas dialogando mais, sabe? Dialogando mais. E sabe uma transição bem interessante que eu estou acompanhando? É que uma biblioteca ou outra tinha um produto ou serviço ali online, mas não era uma coisa que ficava se alimentando. Tava lá a página no Facebook, tava lá o perfil no Instagram, mas não tinha uma movimentação. E depois que veio toda essa fase do coronavírus, o que a gente viu? Elas pararam e pensaram assim, bom, a gente precisa movimentar, porque senão não vai ter como. A gente vai ficar sem fazer nada. E a gente precisa manter o nosso público. E aí, o que dá para ver é que mesmo os profissionais que eram mais resistentes, né, com essa inserção online, eles se voltando para essa inserção e dialogando por meio dela, ou seja, compreendendo o papel da tecnologia, que não é a solução, mas é um meio para o diálogo também. Priscila, o que você acha das instituições que estão substituindo as bibliotecas físicas pelas bibliotecas digitais? Tá. Primeiro, eu não acredito que nenhuma instituição substitui outra, tá? Eu acho que isso não existe. Mas é uma visão minha, talvez porque eu sou muito apaixonada pela área. O que eu acredito é que a gente precisa buscar se atualizar, né? Como eu falei no início da minha fala, não no sentido de programar, criar software, não é isso. Mas se atualizar no sentido de aprender a trabalhar com tecnologia e com pessoas que fazem tecnologia, que pensam soluções tecnológicas. Quando a gente aprende a dialogar com essas pessoas, a gente aprende que o lugar da biblioteca, ele nunca é substituído. Mas quando a gente não dialoga, esses grupos, eles vão criando medidas muito próximas das bibliotecas, porque, de fato, e eles criam essas medidas até mesmo com a visão de que são muito inovadoras, né? Porque não tem o diálogo nosso, né? O nosso diálogo acaba às vezes indo um diálogo mais de insulto, mais de o que vocês estão fazendo? Estão tomando o nosso espaço, do que assim, o que vocês estão fazendo? Como que a gente pode trabalhar junto? Eu acho que talvez a grande solução para quando a gente vê um trabalho parecido com o da biblioteca é a gente dialogar com as pessoas que estão fazendo esse trabalho e dizer, olha, eu sou bibliotecária, na minha biblioteca eu faço isso, isso e isso. A gente pode trabalhar junto? Né? Por que separar se a gente pode se juntar? Priscila, parabéns pela exposição.
Minha pergunta, você acha que seria possível o profissional trabalhar em sistemas no sentido de construção do protagonismo sem atuar como um profissional orgânico? Mal, vai repetir essa pergunta para mim, porque ela... Tá, repete, por favor. Você acha que seria possível o profissional trabalhar em sistemas no sentido de construção do protagonismo sem atuar como um profissional orgânico? Não. Eu acho que não. Na minha visão, não. Porque eu acho que a questão de entender todo o processo, de como funciona, né, como surge e como termina, ela é necessária para que a gente possa atuar como protagonista. Se a gente não entender como o sistema funciona, tá, vai ter gente que vai dizer que é possível, mas na minha visão desse lugar que trabalha com esses ambientes, em que tudo precisa estar integrado, ou pelo menos se busca integrado, na minha visão, não. Não é possível. Para ser protagonista, a gente precisa dialogar com todas as partes. Embora a gente esteja na nossa parte, né? Embora a gente seja a bibliotecária, né, a cientista da informação no ambiente, e a nossa parte seja importante, a gente precisa interagir com o todo. Como empreender em tempos de pandemia? Quais são as competências primordiais para um bom empreendedor? Tá. Bom, eu sempre digo, eu não trabalho especificamente com o empreendedor, né? Eu trabalho com o que eles fazem, né? Mas, na minha pesquisa de tese, quando eu entrevistei CEOs de startups, CEOs são as pessoas que idealizam a ideia e tudo mais, que são os empreendedores das startups, o que eles levantaram muito, e aí eu vou me respaldar neles, e também em mim, lá no início, que sonhou em ter uma startup. Eu não sei se uma das minhas amigas vão estar assistindo, se sim, Carol, se você tiver aí, um abraço para ti. Mas o que eles destacam muito é a necessidade de ter uma curiosidade constante, de serem resilientes. E aí eles vão destacaram bem a questão da ousadia, de ser ousado. Eu acho que não somente no sentido de como se diz, idealizar o negócio, mas no sentido da vida. Se a gente não tiver coragem, se a gente não for ousado, a gente não sai do lugar. E aí eu vou traduzir isso até mesmo para pesquisa, né? No mestrado até, ok, a gente consegue levar, porque a gente tem ali o orientador, né, a orientadora que segura um pouquinho. Mas no doutorado, a gente, vou usar o termo mais popular, a gente coloca a cara a tapa, porque é a nossa ideia, né? E nesse ponto eu vou destacar uma coisa que minha orientadora falou no início da minha orientação. Eu tô aqui para te orientar, mas a ideia é tua, você vai defender ela. E é isso. Os empreendedores, eles destacaram essa importância, né? De ser ousado, de serem curiosos. E a curiosidade está associada à criatividade. E nesse ponto, por exemplo, os editais aqui de Florianópolis, eu vou fazer um outro link, né? Eles estão muito voltados agora, não só de Florianópolis, mas de São Paulo, os editais federais também estão muito voltados agora para a questão de soluções para durante a pandemia e o pós-pandemia. E eu mesmo no meu lugar, lógico, ainda não tive uma super ideia, porque a ideia é exercício, eu tenho pensado, meu Deus, e aí, o que eu posso fazer? Qual a pesquisa que eu posso propor? Então, não é um exercício de um dia para a noite, né? É resiliência de ficar pensando desse lugar onde a gente está e tentar ter uma ideia que possa trazer alguma contribuição para o todo, para a sociedade como um todo. Bibliotecas digitais devem ser priorizadas devido ao novo cenário de afastamento social? Olha, uma coisa que eu sempre penso, eu acho que devem ser reforçadas, né, para a questão do acesso e uso da informação, mas eu não sei se priorizadas, né? Eu acho que essa coisa da prioridade vai depender muito
do ponto que a gente fala, né? Eu acho que o que tem que ser priorizado são as pessoas, né? Não adianta a gente priorizar as bibliotecas digitais e a gente não ter pessoas preparadas para usá-las. E o que a gente vê de uma forma geral é uma população que não tem, em sua maioria, um preparo para utilizar as bibliotecas digitais. Então, eu não sei te dizer se eu considero, na minha opinião, que elas devem ser priorizadas nesse momento. Acho que a gente tem que priorizar muita coisa nesse momento, porque muitas situações ficaram à nossa visão, né, no sentido de quantas pessoas mais marginalizadas estavam fragilizadas no sentido de poder fazer alguma coisa, de fazer uma leitura de informação. E, enfim, eu penso que priorizada não, acho que tem que ser bem trabalhada, devem ser reforçadas, mas a priorização ainda deve ser nas pessoas. Como as bibliotecas podem auxiliar as incubadoras de startup? Nossa, muitíssimo. Desde o suporte informacional, e aí sim eu vou falar de produtos e serviços, tá? Tem uma ação muito legal que foi feita e está divulgada com pesquisa também, que é da Biblioteca Universitária da Universidade de São Carlos. Eu acho que essa eu não errei. E eles fizeram um trabalho bem interessante de trazer em um guia as fontes de informação que estavam disponíveis em acesso aberto e que eram relevantes para quem estava dentro do ecossistema de startups. Bom, se uma biblioteca ela trabalha em parceria com uma incubadora, por exemplo, essa seria uma das maiores contribuições, né? Fazer esse mapeamento do que é fornecido dentro da biblioteca para que essa incubadora tenha um suporte informacional, né, de fontes fidedignas, de fontes mais rápidas, para auxiliar essas pessoas que estão aí iniciando o seu negócio. Como incentivar os alunos do ensino básico a utilizar os ecossistemas de dados de acesso aberto? Como incentivar os alunos a procurarem além do Google? Biblioteca escolar, gente. Aí eu vou levantar minha paixão pela biblioteca escolar. Biblioteca escolar, gente. Se a gente tem uma biblioteca... E aí eu vou... Gente, assim, ó, aqui em Floripa eu tenho contato principalmente com a rede municipal, né, de bibliotecas escolares. E essa galera faz um trabalho incrível. Tem muitos exemplos do quanto eles têm levado um diferencial para essas crianças. Então, assim, é o papel da biblioteca trabalhar em conjunto com os professores, com a diretoria da escola e sensibilizando essas crianças. Mais uma vez eu digo, a minha fala, que vocês perceberem, ela nunca é de uma resposta exata. Por quê? Porque eu trabalho com ecossistemas de startups e acabo entendendo um pouquinho dos outros. E por eu trabalhar com isso, eu trabalho muito com essa questão dessa liberdade que a gente tem, né, de entrada e saída de certezas. E nesse sentido, eu digo isso, eu acho que fortalecer a biblioteca escolar e a gente ter profissionais que vão para essas bibliotecas trazendo esse lado criativo e inovador para mostrar para as crianças o quanto elas perdem pesquisando no Google, né? O Google pode ser muito bom, mas se toda vez que você pesquisar nele, você tiver que comprovar se a informação é fidedigna ou não, então é melhor ir numa informação que é confiável, né? Numa base confiável. Então, fazer esses paralelos, né, pouco a pouco ir sensibilizando, eu acho que é um caminho bem legal. Fui trainee numa empresa moçambicana de consultoria. Minha atribuição foi construir uma política de organização do acervo digital da empresa no Dropbox. Você conhece iniciativas nesse sentido? Só repete a primeira parte, que a primeira parte eu não ouvi. Eu só ouvi de Moçambique, mas não ouvi a primeira. Fui trainee numa empresa moçambicana de consultoria.
A atribuição foi construir uma política de organização do acervo digital da empresa no Dropbox. E a pergunta é se você conhece iniciativas desse tipo. Sim, sim, sim. O Dropbox ele é muito utilizado, né? Por quê? Porque o mecanismo que até um determinado tamanho ele é gratuito e mesmo quando as empresas têm que fazer o pagamento, ele não sai tão caro. Eu trabalhei também organizando documentos, fazendo a utilização dele. Então, sim, conheço outras empresas que fizeram uso, funciona bem. Óbvio que com essa galera aí que trabalha que tem ideias de inovações tecnológicas, vão tendo outras soluções, que aqui no momento eu não lembro de cor, mas quase todas as instituições, no início, quando querem organizar digitalmente suas informações, fazem uso do Dropbox. Quando eu fiz uso, o que eu busquei, se não me engano, foi organizar as informações e fazer um manual, né? Porque assim, todo mundo que já assistiu aula minha, ou assistiu palestra, vai se lembrar, eu acho, que eu sempre friso sobre a importância do registro. Se você não registra, se você não deixa a possibilidade das pessoas serem autônomas para encontrarem informação, eu não acredito que a gente está fazendo o nosso papel. O nosso papel é organizar, né? Mas principalmente é dar um caminho para se a pessoa decidir fazer sozinha, ela conseguir fazer. Pri, a gente ainda tem 6 minutos até os 60 minutos da live. Tem mais uma pergunta aqui que chegou no direct, como essa temática de inovação poderia entrar nos currículos de biblioteconomia? E como podemos incentivar os alunos a olharem para esses ecossistemas de inovação? Olha, bem, os currículos que eu tenho acesso, eu vejo que essa temática ela está inserida, ela já está inserida, pelo menos nos que eu tenho contato. Lógico, eu tenho mais contato com os currículos daqui de Santa Catarina. Mas eu acho que além de entrar no currículo, é compreender que não é só uma disciplina, né? Que não é trabalhar a inovação. Tipo, temos uma disciplina de inovação, temos uma disciplina de empreendedorismo. É entender que a compreensão desses conceitos ajuda para que nós, quando vamos atuar numa biblioteca, possamos ter atitudes e mais inovadoras. Ou seja, ser mais resilientes, trabalhar, dialogar mais com a nossa comunidade. Até nisso essas disciplinas contribuem. Ou seja, quando você trabalha a inovação, você trabalha a questão de atitudes empreendedoras, o que isso ajuda? Quando você vai para a prática, você é uma pessoa muito mais aberta para dialogar com o teu público, a pensar fora das paredes. O que eu diria nesse sentido? Eu usei um exemplo na palestra de Chapecó e eu estou com esse exemplo para a vida, né? É só de você pensar assim, minha biblioteca, ninguém vai nela, por exemplo, uma biblioteca pública. E você abre ela o dia inteiro, mas as pessoas da comunidade trabalham o dia inteiro. Como é que elas vão frequentar? Então, por que não pensar em mudar o horário da abertura dessa biblioteca para o período noturno? Por que não abrir de noite? Fecha de dia e abre de noite. Lógico, cada realidade é uma realidade, com certeza as pessoas têm. Disciplinas, elas tendem a contribuir para a gente pensar além das paredes das nossas áreas, ou seja, pensar o diálogo, né, e dialogar mais. E sobre a questão dos currículos, eu acho que é isso. Eu acho que não é só inserir uma disciplina solução. A solução é compreender que assim como outras, como a ética, né, eu acho que não. Eu penso que não tem que ser uma disciplina que tem que estar em tudo. A gente pensar que a inovação pode estar em tudo, não é só em pesquisas que tangem ao quesito tecnológico. São em pesquisas para a vida, na nossa ação do dia a dia. Enfim. Mais uma observação. E não como a solução, mas como uma perspectiva para a gente poder ir atualizando a nossa área e os nossos fazeres. Pri, temos 3 minutos e chegou mais uma pergunta. A gente vai te passar ainda, vai dar tempo. Oi, Pri, a quem devo recorrer e quais os meios que devo buscar quando tenho ideias e soluções criativas,
mas não sei exatamente como executá-las sem uma orientação. Tá, depende dessa pessoa, onde que essa pessoa tá, né? Ela tá numa instituição, porque assim, o que eu acho, se ela tá numa, por que eu tô perguntando isso? Bom, se ela tá atuando na biblioteca, ela já tentou dialogar com os professores da instituição, de uma instituição que tem o curso de biblioteconomia? Tem uma instituição que tem um curso de biblioteconomia? Tem algum professor que trabalha nesse quesito de inovação, empreendedorismo? Bom, não tem. Então vamos pesquisar na internet professores que trabalham com isso, vamos dialogar. Por quê? Porque é isso, né? Eu já dialoguei com tanta gente, né? Tem algumas pessoas aí que a gente tem dialogado bastante quando é possível, que é a professora Valéria Valls, ali da FESP, né? O João Arlindo, nossa, gente, tem tanta gente, a Thalita do Santa Biblioteconomia, e tantas outras pessoas que a gente dialoga, sabe? Pensando a Mara, que trabalha a parte de GED, e tantos outros colegas, ou seja, dialogar, sabe? Tem uma ideia, não foi bem recebida, então conversa com os colegas que já fizeram, tenta ver relato de experiência, gente. Vamos ver o que os colegas fizeram. Né? Vamos valorizar o que os nossos amiguinhos fazem por aí. Pri, considerações finais. Desculpa, eu vou ter que pedir para ser um pouco breve. Cerca de 40 segundos, 50 segundos. Ok. Gente, já falei no início. Agradeço demais pela oportunidade de participar dessa live. Vou deixar não só referências, mas o meu e-mail para a gente poder dialogar mais, tá? Espero que possa ter acrescentado e vamos dialogar, gente. Eu quero dialogar com vocês pós isso e quero saber como vocês receberam. E mais uma vez, obrigada por vocês terem me convidado. Pri, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente queria muito ouvir você falando. Muito obrigado por aceitar antecipar a sua fala. E, pessoal, amanhã a gente vai ter a fala da Zanza Gomes, da Universidade Federal de Goiás, sobre falas insubmissas na literatura. Então não percam, que também vai ser bem legal. Já temos alguns vídeos no YouTube, o vídeo da Andréia, também aí de Santa Catarina, do Carlos Wellington, do Maranhão, do Carlos Casal, da Federal de Minas. E tem um grupo no WhatsApp sobre gênero que foi criado. Então, quem se interessar em participar desse grupo no WhatsApp, manda mensagem no direct do WebConcib que a gente responde. Pri, vou encerrar. Muito obrigado, gente. Boa noite, Pri. Beijo. Até amanhã. Beijo.